Começa agora a revisão de gramática. Você vai ter a oportunidade de rever alguns dos principais casos de parônimos e de homônimos. Ortografia e acentuação gráfica também estão na aula de hoje. Fique atento. Oi, tudo bem? E hoje nós vamos começar a nossa revisão de gramática. Vamos tratar, então, dos primeiros assuntos que foram tema do nosso estudo esse ano. Vamos tratar, então, de parônimos, de ortografia, de homônimos também. Bem, para isso, nós vamos lançar a mão do estudo de algumas questões de vestibulares já passados. Nós vamos examinar essas questões, vamos resolvê-las e, com isso, pretendemos que a gente reveja aqueles assuntos tratados no início do ano. Vamos para lá, então? Vamos ver a primeira questão, a questão do ITA. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma questão que trabalha com parônimos, homônimos e ortografia. Você vê aqui, gastaram somas vultosas ou vultuosas para evitar o perigo. Veja bem, a resposta correta, você já deve estar pensando comigo, é vultosas, um sinônimo de grandes. Aqui se trata de um caso típico de parônimos, não é? Ou seja, palavras parecidas na grafia e ou na pronúncia, não é? Mas de significado muito diferente. Vultosas são grandes, mas vultuosa quer dizer inchada. Então, tá aí o caso de parônimo, você não vai confundir. Nessa outra lacuna aqui, o que nós vamos colocar? Ela tem o grave senão de ser invejosa. Veja, nós vamos colocar o substantivo senão. E o que você está pensando aí é o seguinte: existe senão separado e senão junto? Existe sim. Qual será a diferença? A palavra senão tanto pode ser um substantivo, sinônimo de defeito, de deslize, e é nessa acepção que está sendo empregada aí, como pode ser uma conjunção coordenativa, tanto aditiva como adversativa e até mesmo como alternativa. Nesse contexto ficou claro que se trata do substantivo. Você está vendo então que está sendo antecedida de um artigo, não é? De um determinante. A confusão aí no caso poderia ser feita com essas duas palavrinhas aqui, a conjunção subordinativa condicional se, acrescida do advérbio de negação. Mas aí no contexto ficou muito claro para você que se trata do substantivo senão. Essa palavra senão também pode indicar exceção, né? Quer dizer, ela é também um sinônimo de exceto, uma palavra denotadora de exclusão. Nós vamos continuar com o nosso exercício. Vamos lá. Então, temos mais lacunas para preencher aqui no ITA. A cidade de que há pouco você falou não mais existe. Esse A só pode ser o A com H, do verbo haver, porque está indicando tempo decorrido, tempo passado. E a observação que eu faço aqui é que você poderia empregar a preposição a num outro contexto, no contexto em que se tratasse de tempo futuro. Se eu dissesse, por exemplo, daqui a 3 anos irei a Londres. Então, o tempo futuro você indica com a preposição. Tempo passado com o verbo haver. E, finalmente, esta lacuna aqui vai ser preenchida. Ainda vou descobrir o porquê, certamente pelo primeiro porquê que aparece aqui. E vamos retomar essa questão aqui. Vamos ver porquê. Ora, a palavra porquê, quando antecedida de um artigo ou um outro determinante, é um substantivo, sinônimo de motivo ou causa, como você já sabe. E nessa acepção, e somente nessa, escreve-se com o acento circunflexo. Aí, no caso, um acento diferencial que a faz tornar-se diferente do seu homônimo, a conjunção porquê. O porquê, quando separado, não é uma palavra, são duas, não é? A preposição por acrescida do pronome que pode ser um pronome interrogativo ou mesmo um pronome relativo. E é por isso que o porquê separado, como a gente fala coloquialmente, aparece nas orações interrogativas, não é? Porque esse que é um pronome interrogativo, regido então pela preposição por. Pode aparecer também naquelas situações em que o que é um pronome relativo, regido pela preposição por. Tá lembrado? Esse que só vai receber acento quando estiver próximo a um ponto de exclamação, interrogação, ponto final, tá? Muito bem. Agora nós vamos passar para uma outra questão, ainda envolvendo casos de parônimos, casos de homônimos e ortografia, que aparece aí também junto, tá? No mesmo teste. Agora uma questão da FUVEST. Vamos lá? Então, temos aqui
parônimos, né? O caso da palavra concerto. Como é que vamos usar o concerto aqui? No último concerto da Orquestra Sinfônica. O concerto da orquestra não pode ser confundido com o concerto do carro. Não é? Então, nós temos concerto com C e concerto com S. É um caso aqui de homônimos, não é? Porque as duas palavras têm a mesma pronúncia, são homônimas, homófonas, mas possuem letras diferentes, ortografia diferente, são heterógrafas também. Ora, os significados são muito distintos e aqui, no sentido de audição de música clássica, nós poderíamos colocar concerto com C, somente essa. Que na letra A, então, isso já elimina a letra A do teste, né? Agora, a letra B até poderia ser, mas vamos ver se a palavra fragrantes se encaixa no outro espaço. Bom, no último concerto da Orquestra Sinfônica, houve flagrantes discriminações. Olha, a letra B também não serviu para nós, vamos ter que procurar a resposta na letra C ou na letra D. Então, temos aqui flagrantes discriminações, vão ser as palavras que vão completar essas duas lacunas aí. Então, veja só o que vai acontecer. Flagrante não se confunde com fragrante. Flagrante quer dizer evidente, enquanto que fragrante, né, vem do mesmo radical de fragrância, significa perfumado. Esse é um caso de parônimo, são grafias diferentes, são pronúncias diferentes, então é parônimo, não é homônimo, hein? Muito bem. Discriminações. Veja, discriminações vem do verbo discriminar, ou seja, diferenciar, distinguir. Discriminação é frequentemente usado como sinônimo de preconceito, né? Então, nós estamos vendo que a letra C já não serviu também. Olha, a letra D, então, que está servindo para nós. Discriminações, né, no sentido de preconceito, que vai se encaixar aí perfeitamente. A palavra discriminação com E existe, vem do verbo discriminar, não é? Ou seja, inocentar de um crime. A palavra existe, mas não se encaixa nesse contexto aí. E, finalmente, a palavra beneficente. Aqui é uma questão de ortografia que a gente vai examinar. Não existe a palavra beneficiente, por exemplo, como aparece na letra C. Olha, isso é um erro muito comum, você tome muito cuidado. A forma correta é beneficente, um correlato da palavra beneficência, e não se deve confundir com beneficiência, porque isso não existe, tá? Então, vamos ver a resposta em destaque aí. A resposta ficou sendo a letra E, está aqui, né? Então, está aqui a letra E, corresponde à resposta. Concerto com C, audição de música clássica. Flagrantes no sentido de evidentes. Discriminações no sentido de preconceitos. E beneficente, grafado corretamente, sem aquele desagradável I ali no meio, não é? E, muito bem. Então, vamos continuar tratando dos primeiros temas que nós abordamos este ano. Agora, um pouquinho de acentuação gráfica para você. Vamos ver a questão? Então, temos aqui o vocábulo corretamente acentuado. Qual será? Com certeza não será o vocábulo da letra A. E vamos lembrar por quê. Ele aparece aqui, idem com acento. Trata-se de uma paroxítona terminada em EM. Então, você não pode colocar acento quando a paroxítona for terminada em EM. É como nuvem, jovem, garagem, imagem, enfim. Nessas palavras você não coloca acento. Item. Está errado, portanto. A letra B parece que está correta, não? Nós temos aqui hífenes, o plural, uma das formas do plural da palavra hífen. A palavra hífen possui dois plurais diferentes. Um é esse que está aqui, hífenes, uma proparoxítona e, por conseguinte, acentuada corretamente na letra B. E o outro plural de hífen é a palavra hífens, não é? Sem acento nenhum. A letra C apresenta um erro muito comum, é um erro de prosódia que induz ao erro de ortografia, de acentuação. As pessoas dizem púdico e acentuam, mas a forma correta de pronunciar é pudico. Aqui, na letra D, nós pronunciamos corretamente caracteres, é o plural da palavra caráter. Nós temos aqui um deslocamento do acento tônico da palavra. Então, não se justifica esse acento aqui no caracteres, né? A gente não tem nem como pronunciar isso, tá? Pronúncia correta, caracteres, sem acento gráfico. Na letra E, ocorre também uma questão de prosódia, né? E essa questão
é que a gente não deve pronunciar maquinária, mas deve pronunciar maquinaria, não é? O que faz com que não exista esse acento que está aí, tá? Enfim, vamos agora passar para mais uma questão. Está aí a resposta em destaque, né? Então, você está vendo em destaque, resposta na letra B, né? E vamos continuar mais um pouquinho, trabalhando mais uma questão de acentuação gráfica. Vamos ver, essa questão é bastante importante. É uma questão que requer um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, essa aqui é a nossa última questão de hoje, da Engenharia de Itajubá. Classifique quanto à tonicidade, quer dizer, vamos ter que dizer se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, acentuando somente quando necessário. Bem, a palavra têxtil, como você sabe, é uma paroxítona. Sendo uma paroxítona terminada pela letra L, ela deve receber o acento na sílaba tônica, um acento circunflexo. Muito bem, e assim eu estou respondendo já a letra A do teste. Veja, então, só lembrando a você, as paroxítonas acentuadas são aquelas terminadas em R, L, N, X, I, U, seguidos ou não de S, não é? A com um tio, os ditongos, o, PS, o M, o NS. Muito bem. A letra B, rubrica, é paroxítona e não tem acento. Rubrica, paroxítona. E nós temos aqui, que não se deve pronunciar rúbrica, mas rubrica. Mesma coisa se dá com a palavra ibero. Muita gente diz íbero, mas diz erradamente. O certo é ibero, é uma paroxítona também. Pudico, nós já vimos em outro teste, paroxítona não recebe acento algum. E, finalmente, a palavra novel. A palavra novel é uma oxítona, portanto, não acentuada. Só acentuamos oxítonas quando elas são terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, ou terminadas com I, terminadas com U, seguidos ou não de S, desde que formem hiato com a sílaba anterior, e aquelas oxítonas terminadas em EM e ENS. Tá? Portanto, você viu aí, a palavra novel é parecida com a palavra Nobel, o nome daquele famoso prêmio. Também uma oxítona, hein? Nada de dizer prêmio Nobel, é prêmio Nobel da Paz. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula de revisão.